no finalzinho da aula a gente faz, então, esse plantão de dúvidas da avaliação. Mas, em princípio, é isso. Uma aula de exercícios, avaliação no 18 e entrega para o 19. Maravilha. Bom, vamos falar, então, do escalonamento. O que a gente viu nos vídeos da teoria, em primeiro lugar, esses vários nomes, né? Então, a gente pode chamar de escalonamento ou eliminação, gaussiano ou de Gauss, aparece de tudo. Eu acho que eu vou chamar mais de escalonamento, mas fiquem preparados para ouvir os outros nomes também. Então, o método do escalonamento ele tem duas etapas. A primeira delas é uma transformação da matriz para obter uma matriz triangular. Então, a gente vai fazer combinações, multiplicar uma linha por algum valor, somar em outra linha, e prosseguir com isso até a gente obter uma matriz triangular, que tem zeros para baixo da diagonal, ou poderia ser para cima da diagonal também. E depois que a gente tem uma matriz triangular dessas, as equações já estão isoladas, e aí dá para resolver. As que não, a última mesmo está completamente isolada, as outras a gente consegue passar para o lado de lá, é fácil de isolar nas outras equações. Então esse é o procedimento. Uma etapa que a gente chama de eliminação propriamente dita, que é essa etapa de colocar os zeros onde a gente precisa, e depois uma etapa de resolução. Para a gente formalizar esse algoritmo, eu trouxe uma página aqui do livro da Maria Cristina Cunha, em que ela traz o algoritmo da eliminação em pseudocódigo. Pseudocódigo é isso aqui, são palavras do português e não os comandos de nenhuma linguagem, mas é uma estrutura de algoritmo que, se a gente seguir o passo a passo do que está aqui, a gente vai conseguir chegar na parte da eliminação só, então na parte de colocar os zeros. A gente vai ter um primeiro loop for, então esses loops para, é uma tradução claramente do loop for. Então a gente vai variar o nosso K, o contador K, de 1 até n-1. Eu vou pular, por enquanto, essas três linhas aqui. Esse encontre I maior ou igual a K, se o AI for igual a zero, troque a linha K. Isso aqui, para quem já viu os vídeos de teoria, é a parte da condensação. Mas eu vou, por enquanto, esqueçam essas linhas de 2 até 4. A gente vai fazer o algoritmo como se elas estivessem comentadas e fazer dar um pulando. Alguém? Beleza. Era alguma dúvida, Adriano, ou era só o microfone aberto? Oi, desculpa, acabei de entrar e eu. Tranquilo. Não, beleza. É que eu ouvi um barulho e achei que alguém estava me interrompendo. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, porque essa parte é crítica mesmo. Barulho não, aqui na Whitney Houston, pelo amor de Deus. Desculpa, tchau. Tranquilo. Então aqui a gente vai ter um loop for uma variável k, que vai de 1 até n-1. Dentro desse loop for, a gente tem um loop i, que começa em k mais 1 e vai até n. Dentro desse loop for, a gente calcula um multiplicador, esse multiplicador m, que é uma razão entre dois termos da matriz. Então, esse a e k e a kk são os termos da posição ik e da posição kk da matriz A. A gente atualiza o vetor b, então o bi recebe o bi anterior menos m vezes bk, e a gente tem um loop j ainda, dentro do loop i, que está dentro do loop k, então são três loops, um dentro do outro, que vai atualizar o elemento a e j. Tá claro para vocês por que a gente precisa de três loops para fazer essa eliminação? O que cada um desses loops está fazendo? Eu só voltei aqui no chat para vocês, para ver se tinha alguma coisa escrita, mas se alguém quiser falar, fica à vontade, pode abrir o microfone. E o que vocês entenderam de cada um desses loops? Esses loops são para zerar a equação, professor? Isso, tudo isso aqui é para zerar a parte de baixo da matriz, o conjunto inteiro. Mas o que cada um deles está fazendo?
deixa eu reescrever uma matriz, uma de um dos exercícios que a gente já fez, que a gente resolveu na mão. Eu vou escrever ela aqui para... Só como exemplo, podia ser aqui genérico A e J, aqui é só colocar números para tentar simplificar um pouco. 22, 2 e 14. A gente tem essa matriz que multiplica x1, x2 e x3. E do lado de lá a gente tem 57. Esse é aquele exemplo que é trivial, que a resposta é 1, 1, 1, porque a soma dos coeficientes do lado esquerdo vai dar o lado direito, né? Então 1, 1 é a resposta desse sistema. Tá, a gente quer zerar, a gente quer colocar, a gente vai zerar a parte de baixo da matriz, então esses elementos que estão para o lado de cá, a gente quer substituir eles por zero mais cedo ou mais tarde. A parte de cima vai continuar com elementos diferentes de zero. O primeiro loop, ele começa na primeira linha, k igual a 1. Aqui ela está usando a notação da matemática mesmo, que por acaso é a mesma notação do Salab, diferente da linguagem C. A primeira linha com 1 e não com 0. A matriz tem n elementos, n por n. E esse loop vai da primeira linha até a linha n-1. Então a gente vai ter um loop que vai inicialmente selecionar, vai estar apontando para essa primeira linha. Na hora que a gente tiver o k igual a 1, a gente está acionando essa primeira linha. Mas lógico que ele vai continuar descendo. Então ele vai começar com a primeira linha, mas depois ele vai passar para a segunda, mas ele não vai chegar na terceira. Ele só vai descer da primeira para a segunda, ele para uma antes, ele para no n-1. O que essa linha está fazendo, essa linha K, ela está escolhendo esse elemento AKK. Então o AKK da primeira vez vai ser quando o K estiver valendo 1, a gente vai estar falando desse 1 aqui, depois a gente vai estar falando desse 110. Então o loop K, o que ele faz é definir o pivô. É definir o elemento que a gente usa para zerar os outros. Então o loop K, ele escolhe esse número aqui para zerar o 27 e o 22, ele escolhe o número que vai estar nessa posição, que não vai mais ser o 110, para zerar quem está abaixo dele. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, o primeiro loop é mudando o pivô. O loop K está mudando o pivô. O loop I, ele começa em K mais 1 e vai até N. Então, ele começa uma para baixo. Eu vou trocar de cor aqui. Na primeira iteração, a gente vai estar começando aqui. O nosso loop I vai estar começando uma para baixo do K, e ele sempre vai começar uma para baixo do K. Ele começa em K mais 1 e ele vai até o final. O I é a linha que vai ser zerada. Então, o loop I é para definir a linha a ser zerada. Então, o K é a linha que você usa para zerar as outras, e a linha I é a linha em que você está colocando um zero naquele momento. Eu não gosto desse algoritmo, do jeito que ele escreveu, é que ela não escreveu a equação que coloca o zero. E a gente vai implementar exatamente do jeito que está aqui no Scilab, e aí vocês vão ver o que eu estou dizendo com mais clareza. Mas, o que vocês já viram, né, nos vídeos de teoria, esse multiplicador aqui é exatamente o multiplicador que a gente calculou, que na mão a gente calculou. O multiplicador é o AIK dividido pelo AKK. Então, na primeira vez, o I está valendo 2, o K está valendo 1, eu vou estar fazendo o A21 dividido pelo A11. Então, eu vou ter um multiplicador, um primeiro multiplicador, que é o A21 dividido pelo A11. Depois, o meu I vai ser incrementado, mas o K
ainda não mudou, é o I que está aumentando. Eu vou ter um novo multiplicador, que ele é o A31 pelo A11 ainda. E aí esse loop I vai acabar, porque o meu I chegou em 3, chegou no máximo. Então, quando a gente voltar tudo para o começo, quando o K estiver valendo 2, estiver valendo o próximo, o I vai começar em 3. Então, a gente vai ter um outro multiplicador, que ele é o A32, dividido pelo A22. Então, esses três multiplicadores é para colocar um zero nessa posição e nessa posição, respectivamente. Tudo bem o cálculo desses multiplicadores? Então, Por enquanto, tudo certo, Pro. tá. Então, se a gente já calculou quem é que vai multiplicar, quem vai ser dividido por quem, o último loop é o loop para modificar os elementos. Então, ele tem que ser um loop J, porque agora ele vai andar nas colunas. Em geral, a gente usa essa convenção, né? I para andar nas linhas e J para andar nas colunas, mas a gente sempre tem que interpretar os algoritmos, nem sempre vai ser feito desse jeito. Mas o J aqui é exatamente isso. Percebe que é o segundo elemento, né? O A e J que está variando, é o J que está variando, o J que está variando. Então, é atualizar o elemento A e J como sendo o multiplicador vezes o AKJ. Lembrando que K é a linha do pivô, é a linha mãe, é a linha base, e o J é a coluna em que a gente está trabalhando. Então, o meu J começa em K mais 1. Na primeira iteração de todas, quando o K está valendo 1, o meu J já vai começar em 2. Então, eu vou começar o J em... O primeiro J vai começar aqui, e vai percorrer as linhas 2 e 3 para alterar o valor daqui e alterar o valor daqui. Aí o I vai andar para baixo, o J continua começando aqui, vai alterar esse e vai alterar esse. E depois da última vez, o meu J já vai começar direto na última coluna e vai alterar só esse carinha da última posição. Então esses são os três loops. É um loop do pivô, é um loop da linha que está sendo alterada e é um loop para conseguir trocar os valores das colunas. É claro que a gente tem que atualizar o B também, né? E atualizar o B tem que estar aqui dentro desse loop I, mas fora do loop J. Ou seja, ele tem a ver com qual linha a gente está modificando, mas ele não tem a ver com coluna, porque o B é uma coluna só. É por isso que essa linha 7 tem que estar exatamente nessa posição. Nesse tipo de algoritmo, a gente tem que prestar atenção sempre na indentação. Percebe que o jeito que ela está indicando que esses três comandos, a linha 6, 7 e 8, estão dentro desse loop da linha 5, é porque eles estão indentados para dentro, eles estão um nívelzinho para dentro, e esse aqui está indentado ainda mais um nível, porque ele está dentro desse, que está dentro desse, dentro desse. Então, indentação não é espaços aleatórios, é uma coisa séria. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai chegar numa matriz, eu nem tenho ela anotada aqui, mas nos vídeos depois vocês podem conferir. É uma matriz que vai ter o 0, 0, 0 aqui, e vai ter coisas. Eu vou colocar só uma bolinha preta, porque eu não vou calcular. Vai ter coisas nessa matriz, igual a x1, x2 e x3, multiplicado por x1, x2 e x3, perdão, é igual a coisas do lado de cá também. O vetor B também vai ser multiplicado. Então, agora é a etapa da resolução, enxergar a última equação como sendo esse coeficiente A33 multiplicado por x3 é o B3. Então, o x3, ele é o B3 por A33. E no caso dos outros, a gente tem que passar para o lado de lá, né? Então, a gente tem que jogar... Desculpa, fiz errado aqui. A gente passa para o lado de lá. Esse aqui a gente passa para o lado de cá, de lá, para isolar o x2. E aí, para calcular o x1, a gente vai jogar para o lado de lá dois termos que já foram calculados, em função de x2 e x3, para calcular o x1. Então, esse aqui seria o B2 menos o A32 multiplicado pelo x3. Aqui, 2,3, perdão. 2,3. Esse carinha aqui, linha 2, coluna 3.
multiplicado por x3, todo mundo dividido pelo A22, e a expressão do x1 segue esse padrão, mas um pouquinho mais complicada. Essa aqui é a etapa de resolução, a gente resolve ela dessa forma. Primeiro calcula o mais de baixo de todos, no nosso caso o x3, e a gente tem dois fors. Um primeiro for que vai de baixo para cima, esse for K é o for que está mudando as linhas, que vai estar subindo aqui, e a gente precisa de um outro for, um for J, porque para calcular esses termos diferentes do último, né, o último é o que já está isoladinho, bonitinho, mas os outros a gente tem essa soma, essa coisa que fica aqui do lado direito da equação. Então a gente tem um for J aqui para passar tudo para o lado direito da equação, e uma vez que a gente passou tudo para o lado direito, o xk vai ser a soma dividido pelo akk. Então, ela está chamando todo esse termo que está aqui de soma. Beleza a formalização do algoritmo? Então, vamos à implementação no nosso amigo Salab. Clear, CLC e mode 0, use sempre. Eu vou tentar deixar as duas janelas aqui, uma do lado da outra, para a gente dar uma colada no algoritmo e ir acompanhando em tempo real. Tá dando para enxergar aqui ou tá muito pequena a letra? Acho que dá para deixar um pouquinho maior. Se não der para enxergar, deem um grito. Eu vou fazer duas coisas que não são boas práticas de programação, mas eu estou fazendo de propósito, que é para vocês terem o trabalho na avaliação. Seria melhor se a gente fizesse com uma função. Eu não vou fazer com uma função. E eu não vou fazer eu não vou me preocupar com as dimensões da matriz A e do vetor B. Eu vou admitir que eles funcionam. Na avaliação, vocês têm que tomar esses cuidadinhos adicionais. Mas aqui eu vou dar uma roubada e já vou admitir que o usuário digitou coisas que funcionam. Eu vou ter essa matriz, 1452, 27, 110. Mentira, eu vou começar com um exemplo 2x2, que foi ainda o primeiro exemplo 2x2 que a gente fez, que é para a gente começar do mais simples possível, com menos chance de errar. A gente já erra bastante em programação nos casos fáceis, então sempre começa pelo mais simples que der. Eu vou começar por um 2x2, matriz A 2x2, matriz B 2x2. Eu preciso ter uma variável n, né, que é o tamanho da matriz A, o tamanho do vetor. Eu posso pegar essa matriz A, esse n, como sendo o comprimento do vetor B. Então, se eu rodar o meu programa até aqui, só para testar que as coisas funcionam, eu tenho a matriz A, eu tenho o vetor B, eu tenho o número n. Esse aqui é o primeiro exemplo, então a gente já tem calculado a resposta dele. A gente escalonou isso aqui na mão num primeiro momento. Beleza. Eu tenho esse n, que é dimensão de B. E agora eu vou para o loop for. No Scilab, a gente começa o for. A gente pode declarar o for aqui, desculpa, a variável k, aqui dentro do for mesmo. Não precisa criar antes, como na linguagem C. E aí eu vou fazer o k indo de 1 até n-1. Como ele vai sendo incrementado de 1 em 1, eu posso só escrever desse jeito, só começo e fim, que ele vai entender. Eu não preciso colocar parênteses aqui, tá? Às vezes as pessoas querem deixar mais claro, mas nem precisa. Desse jeito, de 1 até n-1, a sintaxe já vai ser entendida. E se eu der um Enter, o meu cursor já foi um nível para dentro, já indentou, já estamos aqui dentro. Eu vou ignorar as linhas de 2 até 4, como eu tinha falado, por enquanto. Linha 5 é outro for. O i está começando em k mais 1, e ele está indo até n. E o que acontece lá dentro? Ela chama de multiplicador m ou multiplicador ik. Porque a gente tem, por exemplo, nesse caso, 3x3, a gente teria 3 multiplicadores. Aqui no 2x2 a gente vai ter um multiplicador só.
A gente, às vezes, vai estar interessado em salvar o valor desses multiplicadores diferentes. Aqui, por enquanto, eu não vou estar interessado nisso. Eu vou querer guardar só pelo tempo necessário. Guardar o M, mas trocar. Já na próxima iteração, eu vou passar por cima, vou sobrescrever. Então, eu vou escrever só M mesmo, e a cada iteração ele vai sendo trocado. Isso é o elemento IK pelo elemento KK. No Scilab, a gente acessa os elementos da matriz entre parênteses, um só par de parênteses, diferente da linguagem C, e linha, vírgula, coluna, dividido pelo A, KK, linha, vírgula, coluna. O multiplicador é esse. Eu vou deixar sem o ponto e vírgula para a gente poder conferir na mão por enquanto. O BI, o B da linha I, vai ser o B da linha I, que estava antes, menos o multiplicador, vezes o B da linha K, da linha base. Eu vou deixar por enquanto tudo sem ponto e vírgula. Mais um for J começando em K mais 1, indo até N. Dentro eu faço A I J, era o A I J anterior, menos o multiplicador vezes A K J. Fechei aqui, fechei aqui, fechei aqui. Essa aqui é a etapa de eliminação. E agora a gente passa para a próxima etapa, a etapa de solução. Antes de qualquer for, a gente calcula o xn, o último x, é o último b, o último genérico, né? Bn, dividido por a nn. A gente inicializa a soma igual a zero. Vou pôr o ponto e vírgula, porque é só a inicialização da variável. Para k, começando em n-1, indo até 1, soma recebe pk, para j igual a k mais 1, indo até n, soma recebe soma, menos a j, multiplicado por xj. Aqui tomar cuidado, porque esse xk está fora do for, então eu tenho que encerrar o for, e aí, porque aí quer dizer que eu já somei todo mundo, xk é soma dividido por a kk. Esse código tem alguns problemas e a gente vai, aos pouquinhos, corrigir eles. Então, se vocês já perceberam alguma coisa errada, segura. Tá? Tem problemas mesmo. A ideia é a gente ir testando aos poucos e ir consertando. Eu vou salvar ele como um escalonamento. E aí eu vou mandar rodar e ver o que acontece. Bom, aconteceram várias coisas. A gente já tinha resolvido esse sistema na mão, então a gente já sabe qual é a resposta dele. E a resposta dele é, assim que eu encontrar minhas anotações, a resposta do nosso sistema é y igual a 7 oitavos, que é esse 8,75, correto, e b igual a 3 oitavos, 0,375. Que espertinho, Salab. Uma das coisas que eu achei que tivesse erradas, ele funciona melhor do que eu pensava. Bom, então deu mais certo do que eu pensava, está menos errado, mas ainda tem alguns problemas. O primeiro deles é o seguinte: vamos enxergar a nossa matriz A escalonada. Nossa matriz A escalonada é essa aqui. Ela parece escalonada para vocês? Não, não tá escalonada, né? Não dá, né? Não tem um zero aqui. Uhum. Então é ainda mais surpreendente que, mas ela está modificada. Vocês concordam que se ela começou com o valor original dela, se vocês não anotaram, era isso aqui, 3, 1, a primeira linha não vai mudar, beleza?
Menos 2 também não vai mudar, mas esse 2 mudou para alguma coisa. Então, ela foi de alguma forma transformada, mas ela não está escalonada a rigor, a rigor. No entanto, a gente chegou na solução correta. O nosso x que está aqui é isso mesmo. Se a gente for reler o algoritmo com calma, a gente vai ver que ela modifica, do jeito que ele escreveu, ela modifica a linha J em diante. Desculpa, a coluna J em diante. Então, no nosso primeiro, no que a gente rascunhou junto, ela modificaria da coluna 2 até a coluna 3. Aqui a gente está um nível menor, né? A gente tem um exemplo ainda menor. Então, a gente está modificando só a coluna 2. A coluna 1 nunca está sendo modificada. O primeiro J aqui não está sendo trocado. No entanto, as coisas continuam dando certo, porque quando a gente faz a parte de passar para o lado de lá, ela está passando para o lado de lá de K mais 1 até N. Então, o último deles já vai dar certo, porque o último, no caso aqui, o X2, o X2 seria o B2 dividido pelo A22. Só esse A22 que vai entrar na história. Esse A21 não vai entrar na conta. E a mesma coisa se o sistema fosse maior. Do jeito que ele escreveu aqui, como esse J está começando em K mais 1, não faz diferença que não tenha um zero aqui. Mas isso me incomoda. Eu não gosto desse algoritmo do jeito que está, porque a gente não está vendo ela ser escalonada. Então, eu prefiro a gente modificar um pouquinho e a gente poderia fazer da forma que para a gente soa mais intuitivo, que é como a gente faz na mão. É fazer esse loop aqui, não começando em K mais 1, mas começando no próprio K. Se a gente rodar o código desse jeito, a minha matriz A, agora já deu certo, está escrito ali em cima, ela vai ter um zero, eu incluí essa coluna também. Mas eu lembro para vocês que, às vezes, essa continha aqui, que deveria dar zero, foi construído para dar zero, às vezes ela não vai dar zero por motivos numéricos. Então, o jeito mais tranquilo de implementar isso é forçar o A e K ser igual a zero, então é colocando zero para o escalonamento. Para ficar escalonado, digamos. Eu vou colocar um zero manualmente, mudando um pouquinho a cara do algoritmo para forçar esse zero daqui. Então, esse é o primeiro ponto. É isso. E a segunda coisa que eu não sabia que o Scilab fazia direito, e que no MATLAB ia dar errado, por exemplo, é esse for desse jeito aqui. Esse for K começando em N-1 e indo até 1. Para a gente é natural isso aqui. Fica claro que se escrever um for, sei lá, de 10 até 1, a gente gostaria que for tem que ter uma variável, né? I indo de 10 até 1, escreve o I na tela e ente. Tá. Não, ele realmente não entende, não. A coisa deu certo por coincidência. Porque quando a gente escreve desse jeito aqui, o início é 10, o final é 1, mas quem que é o incremento? Quem que é o... Para ir para o próximo, o que a gente está fazendo é tirar 1. Então, o correto é escrever desse jeito. For i começando em 10, aumentando, entre aspas, de -1 em -1, ou seja, diminuindo de 1 em 1. Aí sim ele consegue fazer o i percorrer todos os valores. Então, eu acho que aqui deu certo, só porque a gente só tinha 2 valores. Mas depois a gente testa isso aqui com num sistema maior. Eu já tinha, nos meus testes prévios, eu já tinha feito direto no teste grande. E aí eu acho que foi isso. Ô, professor, eu acho que eu não entendi essa parte. Essa parte é a seguinte. Esse for. Se a gente tem um for Tipo, eu i, entendi o que você explicou, de -1, mas eu não entendi esse for dentro do código. Para que serve esse laço dentro do código? esse aqui, ele está
Percebe que ele está variando o BK e ele está variando o AKK. Esse laço, ele está subindo no vetor B, ele começa do penúltimo, ele começa em n-1, e ele vai subindo em direção ao primeiro, para dizer qual é a variável que a gente está resolvendo naquele momento. O xn, o último de todos, a gente resolve fora do loop. Dentro do loop for k, a gente está resolvendo o xk. Ah, tá. Que nesse caso seria o x2 e x1. Na verdade, é só o x1 aqui, porque o x2, como é um sistema 2x2, Não, o nesse x2 de vai estar fora. 3x3. Isso. No Ah, tá. 3x3 é exatamente isso. No que está desenhado aqui é isso. O Beleza. 3x3, o 3 está aqui, o 2 e o 1 é o for que está fazendo voltar. E em cada um deles a gente tem que passar para o lado direito as coisas que não estão isoladas. Então o for j é para passar para o lado de lá. Tá certo, obrigada. Beleza? Uhum. Então essa é a primeira implementação do escalonamento, sem a condensação, sem grandes malabarismos. Tudo bem com a implementação até aqui? Certo. Se alguém tiver algum problema, não hesitem em interromper. A gente vai rodar agora um pouquinho diferente, né? A gente vai modificar o nosso exemplo para ser aquela matriz que a gente já sabe que a solução a nossa solução ela é 1, 1, 1. Então isso aqui é 1, 4, 52, 27, 110 menos 3, 22, 2 e 14. Vetor B, 22, vetor B, 57, 134 e 38. Então, 1, 1, 1 é a solução que tem que dar. 1 mais 4 mais 52 e 57, e assim por diante. Se eu rodar desse jeito, o meu x lá no final das contas deu o 1, 1, então beleza. A minha matriz A está com uma cara escalonada, que é um pouquinho diferente daquele que a gente fez na mão, porque naquele da mão a gente estava com um número reduzido, com 3 algarismos significativos só, então esses arredondamentos aqui vão dando todos diferentes. Mas, grosso modo, é isso. Matriz A com uma carinha boa, x com o resultado correto. E só deixa eu testar essa questão do... Eu falei, eu acho que nesse caso aqui ia dar errado mesmo. A gente escreve desse jeito, do último em direção ao primeiro. Ele só calcula o último e vai dar problema nos anteriores. É isso aí. Então, esse loop só pode ser escrito dessa forma, mesmo no Scilab. Achei que fosse uma diferença, mas não é. Tem uma coisa que a gente fez até aqui, em que a gente nem se preocupou. A gente só digitou mais ou menos como estava escrito aqui na anotação dela, mas tudo deu certo. E é o fato de que o nosso vetor x saiu um vetorzinho x em pé. O nosso vetor b também era um vetor em pé, originalmente. O b a gente construiu para ser em pé, a gente colocou o ponto e vírgula, então a gente está falando que tem que ser um vetor em pé. Mas mesmo se eu tivesse colocado um vetor desse jeito, com espaços, o meu vetor b vai ser um vetor agora 1 por 3, todo mundo na mesma linha, mas o meu x continua dando certo. E a gente não precisa nem mudar nada no código, a resposta está certa, é esse 1 mesmo. Isso acontece porque o Scilab, ele trata um pouquinho diferente as matrizes dos vetores. Quando você fala num vetor e você só coloca uma coordenada, só coloca o i ou só o k, ele sabe que é para ir para a posição i, para a posição k, independente se é para andar para a direita ou andar para cima e para baixo, ele consegue entender. Só que na hora que a gente cria esse vetor x, a gente está criando o x sem falar nada, o default dele é criar o x em pé. Não é o caso, aqui a gente realmente queria um x em pé. Mas se a gente quisesse um x deitado, a gente poderia fazer desse jeito. x 1,n, 1,j, 1,k. Lembrando que todo vetor é uma matriz em que uma das dimensões é 1. Então, se você quer forçar ele a ficar deitado,
escrever desse jeito me forçaria o x a ser construído deitado. Mas não é o que a gente quer. No caso, a gente está satisfeito assim. Às vezes você quer forçar para o outro lado, então você poderia colocar, obviamente, a linha variando, mas a coluna sendo sempre 1. E aí tudo funciona. E a mesma coisa para o B. A gente também poderia acessar o B como sendo alguma coisa, vírgula 1, alguma coisa, vírgula 1. E nesse caso aqui vai dar problema, porque o meu B não tem várias linhas em uma coluna só. Se eu escrevesse o código desse jeito, forçando a variar as linhas do B, o código só ia funcionar se o B tivesse em pé, se o B tivesse com o B em pé, eu consigo variar entre as linhas do B. Então, muitas vezes é mais cômodo a gente não se preocupar tanto com isso e só escrever mesmo só acessar, chamar a casinha do vetor só pelo nome dela, só pela posição, a não ser que você queira realmente forçar uma construção, a gente não vai colocar muito esses vírgula alguma coisa. Beleza? Tá. A nossa resolução agora tá certa, né? Assim, até onde a gente testou, isso aqui funciona bem. A gente poderia conferir o passo a passo, mas como por enquanto tudo está certo, eu nem vou conferir. Daqui a pouquinho a gente vai ter coisas mais erradas, aí talvez vale a pena a gente voltar. Então, por enquanto eu não vou tirar os pontos e vírgulas. Colocar os pontos e vírgulas, na verdade. Eu queria agora resolver, usando esse mesmo algoritmo, resolver um sistema com uma matriz aleatória, uma matriz que a gente vai criar com a função rand, e essa função rand, se você fala um número de linhas e um número de colunas, ela te cria uma matriz com números aleatórios entre 0 e 1, com o número de linhas e o número de colunas que você pediu. Então eu vou tentar resolver um sistema com 8 incógnitas, uma matriz A e um vetor B, gerados aleatoriamente. A igual a rand 8,8. E o meu B vai ser um aleatório 8,1. Se eu escrever esse código, o Scilab vai entender, mas é meio ruim a gente fazer desse jeito, que o 8 a gente escreve manual, é aquela história de usar um número mágico, um número que aparece do nada. Então, nesse caso aqui, seria um pouquinho mais elegante a gente definir primeiro o 8 como o número n, e aí você cria desse jeito. Se a gente quisesse mudar, mudaria em um lugar só. E aí, como eu já defini ali, eu não preciso mais calcular. Então, só uma questão de organização. Rodei o sistema desse jeito. E aí, se a gente for olhar para a resposta deu isso. A minha matriz A escalonada deu alguma coisa que parece escalonada, mas isso aqui está certo ou está errado? Tem um vetor B também que deu números. O que podemos fazer com esses números? A gente podia confiar que está certo, porque a gente testou no caso 3x3, e no 3x3 deu certo. Mas isso é um pouco fraco, né? Nada garante que continue funcionando. Então, um jeito que a gente poderia pensar é lembrar que o nosso sistema, o sistema original, ele é AX igual a B. Então, ele é uma matriz A multiplicado por um vetor X igual a B. E quando a gente terminou de calcular aqui, a gente tem valores para esse vetor X, então a gente conhece o vetor X, a gente tem valores para a matriz A, que foi escalonado, a gente tem valores para o vetor B, então a gente conhece todo mundo, a gente já conhece A e B dados do problema, X que a gente calculou, B que a gente também já tinha de antemão. Então se eu conheço todo mundo, eu posso testar essa equação. Eu posso mandar o programa calcular uma espécie de erro. Eu posso calcular aqui no final das contas uma validação, seria calcular um erro como sendo A vezes X menos B. Quanto é que deveria dar esse erro? Tem que dar 0, né? Tem que dar 0, porque
se a x é igual a b, o erro tem que dar zero. Mas não se surpreendam se não der exatamente zero, como é o caso. Uma coordenada aqui até deu zero, mas a gente tem algumas outras coordenadas que ficou um restinho. A gente chama esse restinho de resíduo. Ficou um pequeno errinho numérico, porque a gente está trabalhando com uma aritmética de precisão finita, o nosso computador tem várias casas depois da vírgula, mas não são infinitas. Então, pela matemática, a x é exatamente igual a b, a x menos b é exatamente igual a zero, mas na aritmética no computador não é tão exato assim. Mas é pequeno. É aí que a gente vai ficar satisfeito de que é um número na casa de 10 a menos 15. É parecido com aquele epsilon, né, aquela precisão do nosso computador. Erros dessa ordem de grandeza são os erros que são inevitáveis. Se fosse muito maior do que isso, era para a gente se preocupar. Professor, Diga, quem me chama? Beatriz, Beatriz, dá diga. para a gente afirmar que quanto menor for a matriz, menor vai ser o erro? Menores os elementos da matriz, você está falando? Menor o tamanho, tipo 2 por Menor o 2 vai tamanho. ser menor do que 8 por 8. Normalmente, sim. Normalmente, uma matriz menor vai ser mais fácil. Tá. Mas não necessariamente. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho, que é uma matriz que dá problema num 400 por 400. E você podia ter uma matriz de 1 milhão que funciona super bem. Imagina que ela já é a matriz de identidade. Se ela já é identidade, já é trivial, né? A resposta é o próprio B, porque ela é 1. Mas, sim, via de regra, quanto maior a dimensão, pior o problema, tá? Não é uma verdade absoluta, mas a tendência é essa mesmo. Beleza. Então, esse aqui é um jeito da gente fazer essa validação. Mas vocês conseguem enxergar uma roubada que a gente está fazendo aqui? Uma coisa que a gente está se enganando de fazer a validação desse jeito? Essa matriz A que eu estou fazendo a conta, se eu escrever a matriz A aqui, ela é a matriz já escalonada. Ela não é mais a matriz original do meu processo, do meu sistema. Assim como o vetor B também já é um vetor B modificado, só que como nesse caso aqui eu estou com números aleatórios, isso não fica tão claro para a gente. Se a gente voltar, por exemplo, que a gente tinha esse B, 57, 134 e 38. Só que aí, obviamente, eu preciso dessa linha para ter o tamanho dele. O meu vetor B já é esse aqui. O vetor B que eu estou fazendo essa conta aqui do cálculo do erro, deu um erro zero, deu tudo perfeito, mas já é um B modificado. Então, fazer com o A e o B lá do final das contas é uma validação parcial. Se a gente faz desse jeito, a gente só está validando essa última perna aqui, só essa perna de solução. O melhor, se a gente quisesse validar tudo, era a gente ter guardado uma matriz, a matriz A antes de escalonar, guardado o vetor B antes de escalonar, e aí sim fazer a conta com a matriz A e o vetor B originais. Então, nesse caso aqui vai dar certo, é tudo zero mesmo, o erro é zero, e vice-versa para o outro caso também. O erro é aproximadamente zero. Mas toma cuidado com isso. Não é porque você acha que você fez uma prova real que você realmente testou o que você queria. É super comum a gente na computação a gente ser induzido a esse tipo de erro e, infelizmente, se enganar. Beleza até aqui? Tudo certo, prof. Qual tecla que você usou para comentar tudo de uma vez só? Na versão que eu tô, o comentário e o descomentar a gente faz com esse atalho. Ctrl D comenta e Ctrl Shift D descomenta. Tá bom. Na Não precisa versão... colocar as barrinhas, né, necessariamente. ele coloca sozinho. Se eu selecionar isso aqui e der o Ctrl D, ele põe as barrinhas para mim e Beleza. Ctrl Shift D tira as barrinhas. Uhum. Na versão 6, já dá para comentar igual a linguagem C. Você coloca esse barra asterisco e depois asterisco barra e você comenta um blocão. Aqui na versão 5 não tem isso ainda. Então eu uso esse atalho mesmo do comentário e descomentário. Mas se você esquecer o atalho,
é só vir aqui. E eu lembro para vocês também essa opção de indentar automático, o Ctrl I, você seleciona tudo e dá um Ctrl I para ele também ajeitar. Esses dois atalhos são bem bacanas. Beleza, obrigada. Usem atalhos do teclado. A geração de vocês tem uma mania de fazer tudo com o mouse e vocês perdem muito tempo disso, tirar a mão do mouse, pôr a mão no teclado. Os programadores fazem as coisas bem mais rápido quando conseguem usar os atalhos de teclado. Tá. Agora a gente vai testar o nosso algoritmo com esse sisteminha bacanérrimo, também 3x3. Então aqui é um pouco na linha desse comentário da Beatriz, quanto maior a dimensão, sempre vai ser mais difícil. Às vezes não. Aqui a gente resolveu bem um 8x8. A gente vai ter problemas, já adianto para vocês, nesse aqui. E igual a 1, 1, 1, 1. Eu vou criar diferente. Eu vou criar eles deitados e transpor no final. É um jeito que a gente, quando é um pouco mais preguiçoso, a gente prefere fazer desse jeito, ao invés de colocar os pontos e vírgulas e... É igual, mas esse aqui é um jeito mais comum que a gente costuma escrever. Tá, mas o problema não é isso. O problema é que se a gente rodar esse código, ele vai me dar um erro. Divisão por zero. E aí, o que está acontecendo? Não é o primeiro elemento? Pera, volta na matriz, por favor. A matriz está aqui. Ah, é essa daí mesmo? Então, o primeiro elemento é 0, não pode ser 7. Exato. Aí tem que Então, trocar. se o nosso K começa em 1, eu estou com um pivô igual a 0, vai dar problema. Então, aquela parte do algoritmo que a gente ignorou, que a nossa amiga Maria Cristina falava para a gente trocar as linhas, aqui a gente está com um problema, né? E aqui eu já vou trocar para o... Ela fala só para encontrar alguma linha que seja diferente de 0, só para evitar essa divisão por 0. E se você não encontrar nenhum, se a coluna inteira for toda de zeros, é porque a matriz não é inversível, o determinante dela é 0, o sistema não tem solução, é tudo isso. Então eu também não vou tratar exatamente até o final esse caso de não ter solução, mas eu vou permutar as linhas com aquela ideia da condensação, de procurar entre todas as linhas qual que é a matriz que tenha procurar dentro da matriz qual é a linha que tem o maior elemento para trocar com esse maior elemento. Quem não assistiu o vídeo da condensação, assista depois. Eu vou salvar como um outro arquivo, escalonamento condensação. E aí o que a gente faz? A gente troca uma linha com a outra antes de fazer a divisão. Então, o K vai continuar sendo 1 porque é o primeiro pivô que eu estou calculando. É o primeiro pivô que está aqui. Mas quem está nessa linha K pode variar. Talvez eu vá trocar a linha K inteira. Então, essa parte da condensação vai vir por aqui. E aí eu vou procurar entre toda essa coluna aqui da matriz, eu vou procurar quem é o maior número. Mas, na verdade, eu estou interessado em saber qual que é a linha do maior número. Então, eu não quero só saber quem é o maior, eu quero saber quem que é a linha do maior. Eu vou começar, o maior vai ser o AKK, vai ser o meu amigo que já está aqui na diagonal. E a linha do maior vai ser o próprio K. Eu suponho que, se eu não comecei a procurar, o maior está aqui no primeiro. Só que eu estou fazendo K e não 1, porque poderia ser a segunda linha, poderia ser a terceira linha, tem que ser genérico para conseguir trocar qualquer linha. E aí eu vou procurar dali para baixo. Então, de K mais 1 até o final. E aqui tem que ser K mais 1 para procurar só nas linhas de baixo. Se o elemento da linha I, coluna K, eu não vou variar a coluna, só estou andando para baixo, só andando na linha. Se
eu vou procurar o maior elemento em módulo, né? Então, se o módulo desse elemento, aqui também é módulo, o que a gente quer é um número grande em módulo, não necessariamente grande positivo, né? Se o módulo disso aqui for maior do que o maior que eu encontrei até agora, eu atualizo o maior. Agora eu vou ter um novo maior. É o algoritmo que a gente já fez em algoritmos várias vezes. E eu atualizo a linha do maior. A linha do maior é o i que eu estou. Eu fiz tudo isso, eu descobri que a linha que tem o maior elemento daquela coluna é a linha i. E agora eu vou fazer a troca. Eu vou criar um vetor temporário que recebe isso aqui. A linha k, todas as colunas. Em linguagem C ia ser super chato a gente trocar uma coisa pela outra, porque você ia ter que fazer um for e percorrer elemento por elemento e trocar um por um. Aqui eu já vou guardar a linha inteira. Então, a linha K, todas as colunas, eu estou guardando nesse vetor temporário. O AK, a linha que eu estou usando como pivô, ela vai receber o A, vai receber a linha onde estava o maior, e a linha onde estava o maior vai receber o meu vetor temporário. Então eu trocando linha K com a linha que contém o maior número. Maior pivô. O que está faltando aqui nesse código? E a parte a gente sempre esquece quando a gente vai implementar essa parte do condensação. A gente trocou a linha A as linhas da matriz A de lugar, mas eu preciso trocar no B também, né? Eu preciso trocar uma equação de lugar com a outra equação. Então não é só trocar elementos da A com os elementos da A. Eu tenho que trocar o B com a B correspondente também. Então é a mesmíssima coisa para o vetor B, só que agora esse temp B é só um escalar, né? Não é uma matriz, e por isso que eu consigo escrever o código desse jeito. Não tem que variar, não tem esse vírgula todos, vírgula 2 pontos, porque é o elemento K trocando com o elemento da linha maior, e é só isso. Eu vou colocar aqui algumas mensagens, então disp K, e vou na linha K, na linha taranã, matriz A. Eu vou fazer a matriz tem um nome para quando a gente coloca a matriz A e o vetor B juntos, mas eu não me lembro. Vai ser isso aqui. E aqui eu vou colocar um outro disp, dados do problema, depois de trocar. E aqui eu vou dar o A e B depois. Esses disps são aqueles printfs para a gente acompanhar o que está acontecendo. A nossa primeira linha a ser trocada é a linha 1. Então, antes de trocar, a gente vai ter essa matriz agregada, alguma coisa assim, me fugiu o nome, perdão. E aí a gente vai trocar a linha 1 com essa última linha, que é a que tem o maior elemento em módulo, e aí trocou todo mundo. No caso, trocar o B foi meio bobo, porque os dois valiam 1, mas é isso. E aí o multiplicador é 0,4, como deveria ser, o outro multiplicador vai ser 0, porque já estava tranquilo. Então, eliminamos esses dois. A nossa matriz, depois o primeiro loop K, ficou desse jeito. Então, o nosso sistema está assim, e agora a gente vai procurar trocar entre esse 0,6 e o 1, e porque a gente escreveu tudo direitinho, porque a gente está procurando só esse for de K mais 1 até N, a gente está olhando só o 0,6 e o 1. Se a gente escreve mal, se a gente escreve um for percorrendo todas as linhas possíveis,
a gente poderia trocar esse 6 de lugar, e aí ia fazer um estrago de misturar o que está escalonado com o não escalonado, mas aqui está tudo certo. E aí o nosso problema está certinho, o nosso erro deu 0, a gente não calculou a resposta desse sistema de outro jeito, mas a gente confia na nossa validação, desse jeito funciona. O que eu vou deixar como tarefa para vocês é substituir esse trecho do código por uma chamada da função max. Eu dou a dica para vocês que a gente tem um vetor 1, 2, 4, 10. E se a gente chama essa função max com essa sintaxe assim, o maior e o índice do maior, ele retorna o que a gente precisa. Então, com uma chamada da função max, a gente consegue descobrir quem que é essa linha onde está o maior. O desafio para vocês vai ser como usar essa função max, quem colocar aqui como argumento, mas isso vocês podem pensar durante a semana. Para terminar a nossa aula, diga. Pode falar, pode falar. Nesse caso é um vetor. Isso. Só que a gente está mexendo com matriz. Isso, mas você vai ter que pegar um vetor da matriz, porque a gente tem essa matriz A, linha? mas você quer olhar todas as linhas da primeira coluna, depois um pedaço da segunda coluna. Então, esse 0, 2, 5, se a gente fizer A, todas as linhas 1, isso aqui é bom, aqui ela já está escalonada, né? Mas é pegar, dá para pegar fatiar a matriz, né? Pegar todas as linhas, ou dá para pegar todas as colunas, seria isso aqui. Então a gente consegue selecionar partes da matriz, não precisa ser tudo, pode parar antes, começar no meio. Então dá para tirar vetores da matriz, o que vai estar aqui no lugar desse V é alguma coisa desse estilo, mas é um pouquinho delicado, então vocês precisam dar uma pensadinha no que seria, qual parte da matriz seria. Tá bom, obrigada. Beleza. E aí, para a gente terminar... Aí é só o jeito que o que você está pedindo para fazer é como trocar a linha achando o valor máximo. É como achar o valor máximo de um jeito mais sailabesco, tá. mais Beleza. automático. Porque o trocar não tem muito como. O trocar você tem que sempre fazer esse negócio de ter uma variável intermediária. É que nem quando você tem duas panelas e você quer passar a coisa de uma panela para a segunda panela e da segunda para a primeira. Você vai ter que usar uma terceira panela. Não tem como não usar a terceira panela. Então é basicamente isso. A troca vai continuar igual. Mas essa parte aqui, esse de encontrar o maior, a gente consegue deixar o Scilab se virar. O Scilab procurar o maior de todos. Beleza, então. Em módulo também, né? Em módulo, essa parte do módulo a gente vai continuar tendo que chamar o módulo, porque senão ele poderia, sei lá, você tem uma linha que é 0, menos 1, menos 2, ele vai achar o 0 como o melhor valor possível, e no caso é o pior valor possível, né? Então tem que ser sempre em módulo. Beleza. Muito bem, a gente vai terminar falando de um probleminha mal condicionado, um problema que dá problema, um problema que numericamente as coisas não funcionam bem, que é essa matriz chamada matriz de Hilbert. Qual que é o padrão dessa matriz? Conforme a gente vai andando nas linhas, esse denominador vai aumentando. Então, o denominador é 1, 2, 3, até n. N é o próprio tamanho da matriz. A gente vai andando nas colunas. Desculpa. A gente vai andando nas colunas, aumenta. A gente vai andando nas linhas, aumenta. E aumenta do mesmo jeito, né? Esse último elemento aqui, que é o da posição mn, o denominador é 2n menos 1. Então, a gente consegue criar essa matriz. Eu vou comentar esse pedaço e eu vou criar essa matriz. Vou definir um valor de qualquer de n. Eu consigo criar essa matriz chamando primeiro a função once, nem precisaria.
Eu vou fazer um for percorrendo todas as linhas, um for j percorrendo todas as colunas, e aí o elemento h e j, ele é sempre 1 dividido por, pensa que esse aqui é o i igual a 1, j igual a 1, mas o denominador é 1 a menos do que essa soma. Então é sempre i mais j menos 1. Certo? E conforme o j for aumentando, conforme o i for aumentando, isso aqui vai dar certo. É só um jeito de criar a matriz de uma forma fácil, uma forma genérica. Vou rodar esse pedacinho do código, Ctrl E, roda um pedacinho do código, só para mostrar para vocês a matriz H criada. Então, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, blá, 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 até 1 sétimo. Essa é a matriz H. E o problema dessa matriz H é que ela é mal condicionada. Ela tem, quanto maior o n, então daquele comentário que a gente acabou de fazer também, o problema vai ficando pior quanto maior a dimensão. E o mau condicionamento é que ela tem o maior alto valor dela é muito maior do que o menor alto valor. Quando vocês fizerem análise daqui a alguns anos, vocês vão voltar a falar dessa história de condicionamento de matrizes. Então eu não vou entrar muito no mérito de por que isso é um problema, mas esse é um teste que indica que as coisas não vão funcionar muito bem nos algoritmos, costuma trazer problema. Eu vou criar um vetor de uns, então o meu lado direito da equação, o meu B, vai ser um vetor de ones, de tamanho 1, n valores, um debaixo do outro, e eu vou resolver o sistema nesses casos, 4, 10, 200 e 400. Lá no final de tudo, a gente continua tendo a nossa validação, né? O A original e o B original. E só vamos ter um probleminha, porque eu chamei de A no meu código, então aqui tem que ser A. Por isso que é melhor fazer com funções, como eu já tinha comentado. Tá. E aqui o meu código tá super poluído, porque tem um monte de coisa que ele está escrevendo na tela, cada iteração. Agora sim eu vou colocar os pontos e vírgulas, porque a gente já olhou os meios do caminho quando interessava. Agora eu vou deixar só um pequeno print ali para a gente saber em que linha que a gente está. Eu vou deixar esses dois apenas. Só esse display de que a gente está na linha K. E esse aqui eu vou até comentar. Eu coloco no YouTube, sempre no YouTube tem junto de cada vídeo tem os códigos, então, mesmo vocês que estão assistindo agora ao vivo, vocês podem depois acessar pelo YouTube se vocês quiserem pegar o código. Aqui, rodamos o problema 3 com essa dimensão 4, a gente teve uma solução que para a gente não diz muita coisa, né, mas daria para escalonar o sistema e ver que tudo funciona. Deu um errinho pequeno aqui, da casa de 10 a menos 5, aparentemente tudo tranquilo. Aí vamos aumentar um pouquinho a dimensão, vamos colocar n igual a 10. Quanto maior esse n, pior é o condicionamento da matriz, pior é a minha resposta. Então o meu erro que estava dando 10 a menos 15, já virou 10 a menos 10. Se eu aumentar isso aqui para 200, aqui a gente já começa a perceber a lerdeza do nosso algoritmo. Nosso algoritmo que resolvia instantâneo, ele já me deu um tempinho para falar umas groselhas enquanto ele estava rodando. E o nosso erro agora já está na casa de 10 a menos 8. Eu posso, para não ter que ficar olhando esse vetorzão inteiro aqui, eu posso mandar escrever só, não um erro, mas o maior erro, como sendo o maior dos erros em módulo. Então agora a gente tem o maior erro da casa de 10 a menos 8, já é significativo. Se eu colocar um n igual a 400, a coisa só vai piorar. Olha como ele demora para fazer cada iteração. Percebe? Esse pivô na linha tal é uma linha e ele vai escalonar todo o resto para baixo. Uma linha escalonar todo o resto para baixo. E meu computador até ligou o cooler agora, começou a sofrer. E também é curioso que a gente vai vendo ele acelerando. Porque conforme a gente vai descendo na matriz,
vai ficando mais fácil. Vão sobrando menos linhas para a gente escalonar, encontrar quem que é o máximo também vai ficando mais fácil, então a gente vai vendo que ele vai ganhando velocidade, mas nem é um problema tão grande assim, tá? N igual a 400 não é uma coisa do outro mundo. Eu mostrei para vocês nos slides da teoria alguns problemas com milhares de equações, e aqui esse erro vai ficando significativo. Aqui a gente já está com um erro da casa de 3, 6, 10 a sétima, pode ser perigoso. Se a gente testasse essa mesma matriz de Hilbert, mas no nosso outro arquivo, no nosso código que não faz a condensação, eu vou deixar anotado aqui, com condensação, o nosso erro foi de este tanto. Com condensação, o maior erro foi desse tanto. Sem a condensação, o maior erro igual a max do módulo do erro. Eu esqueci de... se vocês algum dia mandarem rodar o Salab de vocês e se arrependerem, como eu acabei de fazer, Ctrl C. Ctrl C de copiar mesmo. Assim como na linguagem C, o Ctrl C também parava. Ctrl C para as operações, para você não precisar esperar ele acabar. Esqueci de colocar os pontos e vírgulas. Acho que já está bom. Aqui não tem nenhum indicador daquele progresso, né, de qual iteração que a gente está, mas ele vai ser um pouquinho mais rápido que o anterior, porque a gente não tem a etapa de troca das linhas, que é uma etapa que custa um pouquinho computacional, custa para encontrar quem é o maior, custa para encontrar para trocar de fato uma linha com a outra. Então ele deve demorar um pouquinho, mas um pouco menos que no caso anterior. E o nosso maior erro, ele já deu uma ordem de grandeza a mais. Então aqui ele já deu 1, 2, 3, 4, 5, 10 a sexta, 10 a menos 6. E o nosso x dá uns valores absurdos. Só que como é um sistema mal condicionado, é meio normal que ele dê valores absurdos, valores grandes, assim, valores de ordens de grandeza muito, muito díspares. Aqui a gente vai confiar nessa medida do erro para dizer que a nossa solução está pior. O que eu estou ilustrando aqui para vocês é o caso que a condensação tende a produzir resultados melhores. E se a gente usasse a rotina do próprio Salab para resolução, eu vou fazer um x Salab igual a original barra b original, como também foi falado em algum dos vídeos. Ele me dá um alertazinho de que tem alguma coisa, algum problema, alguma coisa desse mau condicionamento, mas percebe como ele roda mais rápido. O nosso escalonamento, do nosso jeito simplão de programar, usando todos esses fors, ele não é um jeito eficiente. O Salab consegue rodar muito mais rápido que isso. E aqui ele já terminou de rodar bem mais rápido que o nosso. E a gente pode calcular o erro que o Salab estaria cometendo, sendo a original vezes o x Salab menos o b original. Vamos ver esse erro. E aí a gente pode perguntar quanto que é o maior valor desse erro do Salab. Dá para ver que ele foi um pouquinho melhor do que o nosso... Melhor que o nosso sem condensação, mas pior que o nosso com condensação. O nosso com condensação tinha dado um erro de 10 a menos 7. Eu testei com dimensões maiores e não é sempre que isso acontece, tá? Então, às vezes, o algoritmo do Salab conseguiu ser melhor que o da condensação. E eu não encontrei exatamente como que o Salab faz esse algoritmo, mas o Salab em geral copiou muita coisa do MATLAB,
E aí, o MATLAB, eles têm um super diagrama de qual algoritmo de resolução ele vai usar, em função da matriz, ele pode usar vários algoritmos diferentes. O que a gente está fazendo é basicamente um LU. A gente vai voltar a falar do LU, então não se preocupem. Mas tem vários jeitos de resolver, escalonar a matriz, fazer essas transformações, tem várias transformações possíveis, e eu não sei do Scilab o que está por trás da caixa preta. Enfim, a resposta, a conclusão que eu quero chegar é a seguinte: os solvers profissionais, os algoritmos que a gente usa quando usa algum pacote, em geral eles não são um algoritmo, eles são uma combinação de vários algoritmos, e aí o programa tenta decidir qual que é o melhor, ou tenta decidir alguns parâmetros melhores. É normal a gente ter essa combinação. Mas é sempre melhor você saber o que está acontecendo, é você programar o seu algoritmo, não é reinventar a roda, você não precisa reescrever todos os algoritmos do mundo, mas dá um certo conforto quando a gente sabe o que está acontecendo, como é o nosso algoritmo, o que ele fez, por que o nosso deu melhor que o Scilab, ou ao contrário. Aqui a gente não está enxergando tudo o que está acontecendo, porque a gente também não precisa, tá? Não precisa ser tão radical de querer entender passo por passo. A gente vai aproveitar muita coisa que já está pronta, já programado por outras pessoas, normal. Mas saibam quando que você precisa sujar a mão e abrir a caixa preta, e quando que dá para confiar na caixa preta. E basicamente você vai olhar para as respostas e ver se já é uma resposta suficientemente boa, ou se você vai ter que trabalhar um pouquinho a mais. Meus caros, de teoria era isso que eu tinha para falar hoje. Vocês têm alguma pergunta? Tá tudo tranquilo aqui, professor. Maravilha. Vocês têm alguma pergunta em relação à prova?